Olá, boa tarde. Hoje, 19 de junho de 2025, iremos estudar o nosso 21º tema, que é a vida no Espírito, que significa Espírito Santo, a vida no Espírito Santo. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, neste momento, por favor, Espírito Santo, direciona outra vez esse estudo, ilumina a nossa mente, e que as palavras eu consiga explicar esse tema, que não seja como eu quero, Senhor, mas conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somente através do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. Por intermédio das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo fala à mente, gravando a verdade. Assim, expõe o erro, expelindo da alma. Ou seja, quando nós nos batizamos, nós passamos, a partir daquele momento, ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Enquanto nós não somos batizados, não aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nós estamos sendo convencidos pelo Espírito Santo. Ainda não temos uma vida guiada pelo Espírito Santo, porque nós estamos cometendo pecado. Estamos em pecado. Então, nesse estudo, nós iremos hoje entender o que significa a vida no Espírito e qual é o papel do Espírito Santo na vida de toda pessoa que se batiza, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e, através do batismo por imersão ali na água, declara para Jesus, para o céu e para as pessoas que está entregando sua vida para Ele a partir daquele momento. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua ascensão? Ou seja, antes de Jesus ir para o céu, de cumprir ali a sua palavra, sua promessa, quando ele morreu na cruz. Então, ele fez uma promessa até o momento de chegar ali na cruz. Ele havia falado para os discípulos algo. Então, vamos pegar aí o livro, vamos ler dois textos em dois evangelhos diferentes. Vamos ler no evangelista João, livro de João, capítulo 14, versículo 16. Depois iremos para Lucas, o evangelista, 24, versículo 49. Esse texto de João 16 é muito conhecido pelos cristãos. João 16, ele fala exatamente sobre o Espírito Santo, a missão do Consolador. Então, João 14, versículo 16. Eu falei capítulo 16, mas na verdade é João 14, que nos diz o seguinte. Aqui fala sobre Jesus promete outro Consolador, que é o Espírito Santo. O versículo 14 diz assim, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, João capítulo 14, que é esse que eu estou lendo, versículo 16, acabou de nos informar que Jesus disse para os discípulos que rogaria ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui é interessante que no capítulo 14, versículos 1 até o versículo 31,
inicial, no versículo 1, diz assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui é Jesus confortando os discípulos porque já estava próximo da sua crucifixão. Então, ele estava consolando os discípulos. E lendo no capítulo 16, vamos pegar esse texto daqui a pouco para entendermos algumas coisas. Vamos para Lucas 24, que é o outro evangelista. Lucas 24, 24, versículo 49, que diz o seguinte: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus estava falando sobre eles ficarem ali na cidade, em Jerusalém, porque haveria a festa do Pentecostes, e foi nessa festa de Pentecostes que os discípulos estavam todos reunidos. Havia também mulheres reunidas ali em oração. Eles já tinham entendido que eles dependiam de Jesus e que eles não eram melhor entre eles. Todos estavam no mesmo patamar. E eles oraram unanimemente, todos orando pelo batismo, pela descida do Espírito Santo. Lá na frente iremos ver esse texto, que a gente encontra isso no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. E aí eles receberam ali o batismo do Espírito Santo, pregaram o Evangelho e houve 3.000 pessoas foram batizadas naquela festa do Pentecostes. Então a pergunta é, que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua ascensão? De acordo com esses dois capítulos, dois textos de Lucas e João, diz o seguinte a resposta: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo, iremos pegar aí, vamos marcar verdadeiro ou falso, iremos pegar o livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, e depois Atos, capítulo 12, versículo 14. Vamos pegar aqui Atos capítulo 4, e nos diz o seguinte. É Atos, deixa eu ver se é isso mesmo. Atos capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então, aqui no livro de Atos, Jesus disse para os discípulos não se ausentarem, como eu havia explicado. E no mesmo livro aqui, de Atos, no capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu estou lendo certo ou errado? É isso mesmo. Não, eu estou lendo errado. É no mesmo livro mesmo. Atos, capítulo 1, versículo 4. Depois iremos pegar Atos 12. É porque eu marco as páginas para facilitar. Aqui no versículo 12 diz assim: Então voltaram para Jerusalém, no versículo 1, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade
tanto como a jornada de um sábado. Quando entraram ali, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração, ou seja, todos estavam orando com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, o que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo, marcando aqui verdadeiro ou falso, quer dizer o seguinte: perseveraram unânimes, verdadeiro. Oraram e esperaram, verdadeiro. Se separaram? Não, porque Jesus disse que eles tinham que ficar em Jerusalém, não é isso? E aí, vamos pegar ali Atos capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. Quando se cumpriu a promessa, então vamos ver, quando se cumpriu a promessa deles receberem ali o Espírito Santo. Atos 2, versículos de 1 a 4, diz assim. Esse texto fala exatamente da descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Aqui aqui vemos a resposta, vimos que foi no dia de Pentecostes que eles receberam aí a promessa do cumprimento do batismo do Espírito Santo. Eu quero aproveitar para falar um pouco sobre esse texto, principalmente o versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam. Se continuasse, não iremos, não é o objetivo aqui ler todo o texto, mas se continuarmos aqui do versículo 5 até o versículo 41, vamos entender, porque Deus deixou bem claro aqui, o que significa falar em línguas. Não existe eu estar na igreja, abrir a palavra de Deus, se eu sou brasileira, se eu sou, vamos supor, eu sou aqui do estado, eu sou da Bahia, eu chegar na igreja de São Paulo e falar em inglês. As pessoas ali, eu pregar o evangelho, abrir a Bíblia ali, fazer uma pregação em inglês. Se todo mundo que está ali é também brasileiro e fala português, entende? Então, nesse período aqui de Pentecostes, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo e falaram em línguas, foi uma festa que tinha naquele tempo, uma das festas, e tinha várias pessoas de outros países. Era uma festa religiosa comum em Jerusalém. E tanto que o texto, a partir do versículo 7 não. A partir do versículo 7 até o 13, aqui vem falando quais são os países que estavam ali, as pessoas estavam ali, que eram pessoas da Judéia, da Capadócia, da Frígia, do Egito, nas mediações de Cirene, romanos, prosélitos. Então, tinha várias pessoas ali. E quando os discípulos começaram a falar em línguas, cada um desses discípulos, 12, lembra que eu li aqui o texto, no capítulo 1, versículo 13, que vem dizendo o nome de todos os discípulos, então todos eles começaram a falar na língua nata, cada um ouviu no seu idioma. Não existe eu ir para uma igreja, ficar pulando, saltitando. Não é assim que nós recebemos o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é algo que acontece quando nós oramos diariamente, pedindo a Deus para sermos batizados e termos também a praticar, ter os frutos do Espírito Santo. Então vamos entender isso melhor em outras questões aqui. Vamos entender agora na próxima pergunta. Então, quando se cumpriu a promessa,
foi no dia de Pentecostes, eu já havia respondido. Então, a próxima pergunta, como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Então, iremos aprender agora como ele é apresentado na Bíblia. Ele é barulhento? Ele é uma pessoa? É uma energia? Quem é o Espírito Santo? Como será que ele é apresentado na Bíblia? Então, vamos pegar aqui o livro também de Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5 é um livro que vem descrevendo bastante sobre a pessoa do Espírito Santo, ou seja, sobre o Espírito Santo. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, nos diz o seguinte. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor no campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas para Deus. Aqui nesse versículo de Atos, Ananias e Safira, foi que eles fizeram uma promessa, dizendo que eles iriam vender os bens dele e ia levar tudo que eles venderam para entregar lá para os discípulos, para doar, para usar ali no Evangelho. Só que quando chegou depois, eles não fizeram o que eles prometeram para o Espírito, como Paulo está dizendo, como Pedro disse aqui, ó. Ouvindo esta palha, conservando porventura não seria teu, ou seja, mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor no campo. Ele não entregou tudo e guardou uma parte. Então ele mentiu para quem? Para o Espírito Santo. Quando eu minto para alguém, eu não estou só mentindo para alguém, eu estou mentindo para Deus. Eu, como cristã, eu não posso mentir, sabe por quê? O pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho do diabo, porque Deus fala isso aqui na Bíblia. Então vamos ali em Mateus 28, 19. O livro de Mateus também fala sobre o Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19, é um texto bem conhecido dos cristãos que diz assim, ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu salvador pessoal, foi o que aconteceu comigo quando eu me batizei por imersão na igreja. O pastor ali, ele falou as palavras e no final, antes de me emergir, ele falou, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele me emergiu e depois me suspendeu. Esse é a grande comissão. Porque as pessoas, quando aprendem o Evangelho, os pastores, as pessoas devem fazer, batizar em nome do Pai. Filipe, que foi um discípulo de Jesus, ele batizou o eunuco, quando o eunuco aprendeu sobre Jesus Cristo. Então, como ele é apresentado, como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, vamos marcar aqui. É uma força impessoal? Não. Ele não existe? Não. Ele é um ente divino. É a terceira pessoa da Trindade. É Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Agora vamos entender quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na vida das pessoas? Vamos ver aqui 3 textos. 2 textos em João e 1 em 1 Samuel. Vamos pegar primeiro ali o Antigo Testamento, 1 Samuel. Samuel, lembrando que Samuel foi um profeta de Deus, filho de Ana. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, que diz o seguinte. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Vamos pegar também João 14, 26. Como eu falei, João é um livro, João 14 e 16 fala bastante do Espírito Santo. Então, João 14, 26 diz o seguinte.
Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, aqui ele já diz o que é que ele vai fazer: ensinar todas as coisas e fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Foi quando ele falou, Jesus falou para o discípulo. E também vamos pegar João, capítulo 16, versículos de 8 a 13, que eu falei que nós iríamos chegar aqui. Então, capítulo 16 vem falando sobre o Espírito Santo, capítulos 8 até o versículo 8 até 13. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, o príncipe desse mundo é Satanás. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, guiar na verdade. Lembra que eu sempre falo, e antes de iniciar a lição, aqui o estudo bíblico, eu oro antes, pedindo ao Espírito Santo, a Deus, que nos conceda aqui o conhecimento e entendimento. Quando eu finalizo também, agradeço a Deus por este momento. Então, toda vez que a gente pega a Bíblia, o correto é pedir ali orientação do Espírito Santo, porque aqui é a função dele, nos guiar em toda a verdade, assim como ele fez com os discípulos. Então, quando o Espírito Santo fala a nossa mente e nos expõe os nossos pecados para nós mesmos, não é expor para todo mundo saber, chegar na igreja, as pessoas saber o que eu faço ou deixo de fazer. É o Espírito Santo e ele me leva a refletir em algo que eu fiz que é errado, que me afasta de Deus, para que eu possa me arrepender, pedir perdão e não fazer mais. Porque até Jesus voltar, andar no Espírito é não ficar pecando, mas é ter uma vida de santificação diária e fazendo as coisas que agradam a Deus. Então, aqui, verdadeiro ou falso? Ensinar algumas coisas, falso. A função desempenhada pelo Espírito Santo não é ensinar algumas coisas. Convencer do pecado, da justiça e do juízo, verdadeiro. Mudar a natureza humana, verdadeiro. Guiar em toda a verdade, verdadeiro. Vamos para a próxima pergunta. Quando uma pessoa é batizada pelo Espírito, vamos pegar ali 2 livros, Mateus e João. Mateus, capítulo 3, versículo de... Vamos pegar João primeiro. João 3. É tão bom ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente diz assim, foi a minha intuição. Não é intuição, é Deus falando com a gente. Então, João capítulo 3, versículo 5 diz assim: Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus diz que o batismo nos transforma para que podemos entrar no reino de Deus. Ou seja, quando Jesus voltar, meu nome tem que estar escrito no livro da vida. E o nome escrito no livro da vida é através do batismo. Mas não quer dizer que se eu não fosse cristão, estivesse no leito de morte, ou seja, estivesse na cama do hospital, e a minha última oportunidade ali, naquele momento de ouvir alguém falar de Jesus, eu me arrepender e pedir perdão, eu não vou para o céu? Não, gente. Aquelas pessoas que puderem fazer sua aliança com Deus, ir para uma igreja, sim, se batizar, ótimo. Mas se por alguma eventualidade a pessoa não teve condições, porque estava doente em casa, acamado, ou no hospital e não deu tempo de se batizar, pode sim fazer ali a sua profissão de fé. É a pessoa e Deus. Meu pai, aos 77 anos, ele não foi em uma igreja
para aceitar Jesus ali perante todos, declarando através do batismo, mas em cima de uma cama, já sem poder andar, acamado, ele ouviu pessoas pregando sobre Jesus e ele entregou a vida a Jesus. Então Deus não é um Deus severo. Então não é um Deus que ele impõe, mas através do batismo. É uma forma, se eu posso ir em uma igreja me batizar, ótimo. Lá em Hebreu diz, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureceis o coração. Então não foi ontem, não é amanhã, é hoje. Se eu posso fazer hoje. Tem um ditado popular que diz assim, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. E vamos pegar ali para responder quando uma pessoa é batizada com o Espírito, Mateus 3,16. Mateus 3,16 nos diz o seguinte, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como um pomba, vindo sobre ele. Versículo 17. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui é falando sobre o batismo de Jesus, um exemplo. Foi através do batismo de Jesus que ficou na Bíblia, para que nós também tomemos a decisão de se batizar. Jesus precisava do batismo? Não. Ele deixou, por exemplo, como exemplo. Assim mesmo como Deus descansou de toda a criação que fizera, descansou no 7º dia, abençoou, descansou e santificou o sábado. Deus não precisou fazer nada disso, porque Ele é santo, Ele é puro. Mas para exemplo, então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito, a pessoa é batizada nas águas. Então, para eu receber o Espírito Santo, tem que ser batizada na água. A água é uma referência, gente, de limpeza. É como se limpasse ali o pecado. É só uma referência. Mas o que limpa o pecado mesmo, quem perdoa o pecado, é Jesus. Ele morreu por nós, ele se fez pecador e hoje nós somos salvos pela graça de Jesus. A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente na vida daqueles que se entregaram a Deus e foram batizados. Todo dia eu devo, sim, pedir perdão e pedir ali o batismo do Espírito Santo. Então, para reforçar o nosso aprendizado, o Espírito Santo é o agente divino para a nossa salvação hoje. O Espírito Santo é uma das pessoas da divindade, segundo Mateus 28:19. Ele nos convence do pecado e nos guia na verdade. Devemos ser batizados todos os dias com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo torna frutífera a nossa vida, como está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos ler sobre esse capítulo neste instante. E quem é cheio do Espírito Santo também é fiel missionário. Eu quero pegar aqui Mateus 28. Eu já li sobre ele, mas eu vou ler novamente. Aliás, não. Já. 28:19, que nos diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E para finalizar aqui, mais duas perguntas. Como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Vamos pegar aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas, esse livro quem escreveu foi Paulo, para a igreja de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Aqui vem falando sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, os frutos do Espírito. O Espírito Santo é a própria pessoa de Deus, ou seja, é Deus. Então, Deus, ele é amor, ele é alegria, ele é longanimidade, longânimo, né?
A pessoa paciente, vamos dizer assim, benigno, bondade, fidelidade, mansidão, uma pessoa mansa, domínio próprio, saber falar, saber dar resposta, não se exaltar com tudo, não se aborrecer, andar brigando por tudo. Moisés foi o homem mais manso da face da terra, naquele período ali. A Bíblia mostra que Moisés, ele ficou com aquele povo, meio mundo de gente ali, muita gente para ele orientar aquelas pessoas, cada mente com um pensamento diferente, e ele foi manso, ele conseguiu ali guiar aquele povo até o dia que Deus permitiu. Então, verdadeiro ou falso, vamos marcar aqui, como podemos saber se o crente possui o Espírito Santo? Ama a Deus, obedece a seus mandamentos e a sua palavra, verdadeiro, sua vida apresenta o fruto, as virtudes do Espírito Santo, é verdadeiro, e falso, fala em línguas estranhas, é falso. E a última pergunta, o que devemos pedir hoje a Jesus? Vamos ver ali o texto de Lucas, aqui na verdade falando não só de pedirmos a Jesus, mas também uma oração, ensinando como devemos orar. Como devemos orar não, ensinando sobre nós orarmos. Lucas 11, versículo 3, mas eu vou ler a partir do versículo 8. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-ás, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á, ou seja, abre. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aqui vem o versículo 13, que é o da lição. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se toda vez eu peço a Deus ali o Espírito Santo, Ele vai dar, gente, os frutos do Espírito Santo, e dar o Espírito Santo é para a gente pregar o Evangelho, não é para eu ficar sentada no banco da igreja só ouvindo as coisas que acontecem lá, as programações. É para eu pregar. O objetivo do Espírito Santo na minha vida é na vida do cristão, de qualquer pessoa, é transformar a nossa vida, nos transformar em pessoas melhores, nos aproximar de Deus, de Jesus Cristo, tirando o nosso eu, fazendo com que nós possamos renunciar ao nosso eu dia após dia, para que possamos ter o caráter de Jesus, sermos igual a Jesus Cristo, ou seja, praticar fazer o que Jesus fazia, mas também pregar o Evangelho. Então, esses frutos, a função do Espírito Santo, o papel dele em nossas vidas é isso. Nós nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Então, recapitulando, o batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada às 3 atividades diárias: estudo da Bíblia, com disposição para obedecer, a oração e testemunho aos que ainda não conhecem a Jesus. Então, o que devemos pedir hoje a Jesus? Alegria, verdadeiro. Espírito Santo, verdadeiro. E pedir nada é falso. Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Após sua ascensão, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Então, dedicarei tempo todos os dias ao estudo da Bíblia, à oração, para que seja batizado diariamente com o Espírito Santo. Dessa forma, espero ser poderoso em palavras e ações, bem como no testemunho de minha fé aos semelhantes.
que seja não só o meu compromisso hoje, minha reafirmação, meu compromisso com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, mas também com cada um de vocês. Obrigada pela atenção, um ótimo final de semana, que a paz e a graça e a comunhão a paz e a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso Consolador. Obrigada, Jesus, por esta promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes, mas o Senhor disse em tua palavra que se nós orarmos, pedir o Espírito Santo, o Senhor nos dará. Obrigada, meu Deus, por essas tuas promessas e que o Espírito Santo nos ajude a nos transformar e que possamos renunciar ao eu para que possamos ser cheios do Espírito Santo e revestidos da tua palavra para que possamos amar o nosso próximo, viver o que nós pregamos. Obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo.